Fala galera, Anderson Oliveira na área, e no vídeo de hoje nós vamos corrigir aí outra redação de um dos meus alunos, e nessa redação ele inovou, né? Ele trouxe aí o tema próprio dele que eu ainda não tinha no curso, mas para corrigir a redação dele eu tive que pesquisar, então automaticamente eu já aproveitei e fiz uma redação aí para botar no curso. Vou mostrar aí como é que ficou essa redação para vocês também, e vamos aí corrigir essa redação sobre saúde mental. Eu vou dizer aí que ele teve alguns deslizes. Essa aí foi a primeira redação aí que ele está fazendo no método 2.0. Para uma primeira redação ela está muito boa, mas obviamente ela não alcançaria aí a aprovação porque tem muitos deslizes, certo? Então vamos aí começar na correção aí dessa redação. Ó, ao se falar sobre saúde mental, é preciso mencionar alguns aspectos relevantes. Nesse contexto, mostra-se importante discorrer acerca da importância de uma boa saúde mental, vírgula, aí aqui ó, você vê que ele botou acerca de, né, da importância, aqui nos outros dois, né, que são termos de mesma função sintática, ele não botou, então aqui foram dois erros. Então ele deveria botar acerca da importância de uma boa saúde mental, dos hábitos prejudiciais ao equilíbrio mental e das medidas que influenciem positivamente a qualidade da saúde mental. Então aí no primeiro parágrafo aí, o erro que ele teve foi esse, ele botou um acento aqui também no influenciam, que não existe. Então vamos aqui para o primeiro parágrafo que ele botou a mão na massa. Mormente, destaca-se que o conhecimento a respeito da importância de uma boa saúde mental é essencial para o entendimento da temática. Até aí tudo bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, botou aqui certo. Aí o que acontece, ó, eu quero fazer uma observação, ó. Eu até botei aqui do lado, você pode optar pelas duas estruturas. Na estrutura 1, foi a que ele optou, ele coloca segundo a Organização Mundial da Saúde, aí ele bota vírgula e aí ele apresenta, entendeu? O conceito. Então ele já tinha que pular para cá, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é mais abrangente que a simples ausência de doença, vírgula. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Como ele fez? O que ele fez? Ele botou o segundo a Organização Mundial da Saúde, não botou a vírgula, né? Então é um erro. Aí depois ele foi, segundo a Organização Mundial da Saúde, aponta que o conhecimento aí não ficou bom, entendeu? Não encaixou. Ou ele poderia chegar começando de cara. A Organização Mundial da Saúde aponta que o conceito de doença é mais amplo, entendeu? Então, você tem essas duas estruturas. Usou segundo, você tem que botar a vírgula e botar a ideia na frente. Se você já chegar usando o instituto aí como o sujeito, aí você pode de fato aí usar o verbo como ele usou aqui. Então aqui foi outro erro. E segundo, aqui ele quer mostrar a importância de uma boa saúde mental, mas na verdade aí você vê que ele fica muito superficial. Ele chegou assim, é importante uma boa saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é mais abrangente, é um completo estado de bem-estar, mas ainda ele não mostrou porque efetivamente ela é importante, entendeu? Poxa, por que ela é importante? Então aí tangenciou o tema. Esse aí, ó, primeiro, ele pegou esse tema e inventou do nada. Então você observa que quando a pessoa ela está iniciando aí o processo de redação e ela inventa temas, primeiro, ela costuma aí pegar tópicos que não ficam tão bons, né, os iniciantes. Segundo, para procurar as fontes, as pessoas elas sofrem bastante, e é por isso que essa redação dele aqui ficou careca de conteúdo, porque ele está iniciando a fazer redação agora, ele não tem ainda as manhas sobre como escolher os tópicos e nem sobre como fazer a pesquisa de fundamentação dos tópicos. Então vou dar uma dica aqui: quando você for fazer um tema que você escolheu aí aleatoriamente, você vai identificar, poxa, é um problema? Se é um problema, vou dizer aqui coisas que você deve pesquisar: causas, consequências e soluções. E se não é um problema? Se não é um problema, geralmente vai encaixar definições e conceitos ou contextualização. Aí você pode vir aí com, quer ver, com fatos motivadores, com causas ou consequências, se for aí encaixável. Pode vir também no último aí com propostas de intervenções, ou pode vir também com outro tópico que se correlacione
com esse tópico, mas geralmente causas, consequências e soluções e definições aí, você já pega uma boa parte aí das possíveis perguntas que podem vir aí na sua prova. Vamos agora para o tópico 2 aí que ele fez. Outrossim, evidencia-se que entre os hábitos prejudiciais à saúde mental, aí percebe aqui que ele já começou aqui com esse erro da vírgula, então evidencia-se que, aí esse entre os hábitos prejudiciais à saúde mental, aqui está um termo longo intercalado, então ele tem que estar entre vírgulas, pronto. Evidencia-se que entre esses hábitos prejudiciais à saúde estão os pensamentos negativos, vírgula, que tendem a desenvolver distúrbios, aqui ele esqueceu o acento, distúrbios mentais e físicos. Aí ele botou um ponto aqui e colocou e o uso excessivo de internet, vírgula, que prejudica o desempenho profissional. Primeiro que a gente não está falando de desempenho profissional, a gente está falando aí da... Deixa eu ver o tópico que ele está, é os hábitos prejudiciais ao equilíbrio mental. Então ele tinha que falar de equilíbrio mental e ele acabou aí deslizando nesse último parágrafo, nesse último período aí, justamente pelo que eu te falei. Ele escolheu os tópicos e aí, por ser iniciante, não conseguiu fazer uma pesquisa suficiente. E aqui também errou, aqui nesse aí não ficou legal. Eu vou botar aqui como é que era apropriado ele começar. Era aqui, ó, ademais, vírgula, explicita-se o uso excessivo de internet que prejudica o desempenho profissional e ainda assim não estaria com nexo. Estaria certo gramaticalmente, mas sem nexo. Então, esse parágrafo aqui também escorregou no assunto e escorregou feio aqui nesse último período. Deixa eu ver o que tem mais. Porque esse outro primeiro aqui... Deixa eu ver, esse outro primeiro aqui praticamente foi a retomada do tópico. Vamos agora para o terceiro e último. Por fim, nota-se medidas que influenciem positivamente a qualidade da saúde mental. Então, o que ele queria colocar aqui, ó, é o seguinte: eu já falei disso em outros vídeos, quando você tem um se aqui, quando a gente começa com esse nota-se. E o que acontece, ó, você pode usar o nota-se, ele usou o nota-se medidas. O nota-se medidas está errado, entendeu? Então, se não tiver o que, aí o que acontece? O verbo concorda aqui, ó, o medidas se torna sujeito. Aí tem que ser notam-se medidas que influenciem positivamente a qualidade da saúde. Então, essas medidas são notadas. Ou então ele poderia botar, nota-se que medidas devam ser notadas, por exemplo. Não, nota-se que medidas que influenciem positivamente a qualidade da saúde mental são importantes por não sei o que, não sei o que. Aí ele poderia aqui botar o verbo no singular porque teria o que. Mas se não tiver o que, aí o nota-se tem que concordar aí com o que está na frente, certo? Então, de qualquer forma, ele queria colocar aqui, na verdade, na minha mente, o que eu enxerguei foi isso. Nota-se a necessidade de medidas que influenciem positivamente a qualidade de vida, porque no resto aqui do parágrafo ele vem aí dando essas medidas, só que ele erra aí no modo verbal. Em vez de ele usar um modo aí neutro, ele usa um modo apelativo, um modo injuntivo. Então, olha o que ele diz aqui, ó. No primeiro aqui, ó, já joga seco, sem conectivo nenhum. Ele poderia botar aqui, eu vou botar como a gente corrigiria. Aí ele bota, procure relaxar alguns minutos por dia, vírgula, aí botou isto é fundamental. Procure relaxar alguns minutos por dia, vírgula, isto é fundamental para tornar o dia mais leve. Aí depois ponto, cuide, outro verbo aí injuntivo, cuide do seu sono, vírgula, a fisiologia humana impõe a necessidade de um sono regular para que as funções orgânicas estejam corretamente reparadas, eu acho que é reparadas, mas a letra aqui cagou também. Então, o que ele poderia botar? Ele poderia botar assim, ó, por fim, nota-se a necessidade de medidas que influenciem positivamente na qualidade da saúde mental. Baseado nisso, menciona-se, poxa, relaxar não dá, relaxar alguns minutos por dia não dá. Menciona-se a pausa de alguns minutos diários, a pausa ou a meditação, menciona-se a meditação diária, já que isso pode tornar o seu dia
mais leve também não pega, mas seria uma forma aqui de corrigir esse verbo injuntivo. Então ele colocaria o baseado nisso, menciona-se a meditação, a meditação diária, já que isso pode tornar o seu dia aí mais leve. Além disso, ou ademais, dependendo do que você já usou lá atrás, você bota aí, além disso, cuidar do sono, deixa eu ver. Além disso, vírgula, cuidar do sono, não, além disso, vírgula, explicita-se que cuidar do sono é essencial, já que a filosofia, uma vez que a fisiologia humana impõe a necessidade de sono regular para que as funções orgânicas estejam aí corretamente reparadas. Então essa aqui foi a redação, esse último parágrafo que ele deslizou feio. Nos outros dois aí teve aí um problema grave aí de conteúdo, que é isso que acontece quando você não tem o material correto, entendeu? Como ele começou agora e inventou o tema, aí ele acabou ficando sem conteúdo. Então o que você tem que fazer? Você que está iniciando, você que não tem noção, você tem dois caminhos. Você pode pegar o caminho longo, que é o caminho que você faz isso aqui, você começa a fazer a redação, faz uma, fica ruim, faz outra, fica ruim. Até você achar um esqueleto, você já fez 30 redação, até você conseguir entender como é que você pesquisa, como é que você procura os tópicos, como é que você acha as informações, você vai demorar mais outras 30, 40 redação, seu concurso já passou, você já levou, tomou e vai ficar para o próximo. Ou você pode pegar um curso sintetizado que vai te dar o esqueletinho padrão, vai te dar os temas, vai te dar os tópicos. É isso que o curso faz. O curso ele não faz milagre. O curso ele simplesmente pega um ponto A e um ponto B que está numa distância muito grande e ele aproxima. Só isso que o curso faz. Cursos servem para isso. Eles te aproximam do seu objetivo. Só, mais nada. Então a gente pegou aí o nosso curso aí, Projeto Desesperados. Você vai ter mais de 40 temas aí focados na área policial. Cada um desses temas vem com uma redação modelo. Toda redação modelo segue o nosso esqueletinho padrão que vocês já conhecem. Além disso, aí você tem uma citação coringas, você tem os vídeos da salvação, tem as redações aí diárias que eu faço por semana, tem as correções semanais aí de 2 redações sorteadas entre os alunos e tem agora a última novidade aí que eu estou trabalhando nos resumos aí do conteúdo em áudio, porque eu estou fazendo isso aí até mesmo porque eu estou sentindo dificuldade, porque, poxa, 40 temas, para você manter 40 temas na cachola aqui, dá trabalho, entendeu? Então eu estou trabalhando aí nos resumos em áudios, são coisas aí de 5 a 6 minutos no máximo aí para cada tópico. Você bota no ouvido ali quando você estiver cozinhando, fazendo a comida, lavando roupa, limpando a casa, você está ouvindo e está revisando para poder chegar aí aquecido na sua prova. Então se você quiser saber mais sobre o curso, clica aí no link. Tem todas as informações. É isso aí, tamo junto. Eu vou aqui encerrar esse vídeo e vou começar outro com a redação sobre esse tema aí que eu fiz e que eu pesquisei hoje. Tamo junto.